Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é dia 20 de julho. Deixa eu desligar o meu telefone aqui só um pouquinho. Hoje é dia 20 de julho de 2023. Eu não sei aí, mas aqui tá frio. Tudo bem com vocês? Agora são 9 horas e 41 minutos. Peço que você me desculpe o atraso, mas tive alguns problemas para dormir ontem e acabei indo dormir muito tarde. Eu peço que você me desculpe. Espero que você tenha sido alcançado pela nossa oração. Espero que você tenha sido alcançado pelo poder de Deus ontem. Muitas pessoas foram alcançadas, né? Muitas pessoas foram curadas ontem, muitas pessoas foram libertas ontem, né? Ontem a nossa oração foi de fato uma bênção, né? E eu espero que você tenha participado. Estávamos aí mais de 10 mil pessoas na oração ontem, né? Foi muito legal, né? Muito obrigado pela participação de todos que estavam. Você que tem divulgado, né? Deus abençoe. Eu estou inchado porque eu não dormi bem, tive um sonho punk. Ontem foi uma noite difícil para mim. Né? Foi uma noite difícil, mas tá bom, né? Mas tá bom. Daqui a pouco eu vou descansar e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Começamos o nosso jejum hoje cedo, né? Hoje cedo, o jejumzão já de boca no jejum aí até o final da tarde, né? Vamos só com líquido. Só tomei um cafezinho com leite só de manhã e já era, né? E vamos aí até a tarde, né? Até o final do dia, nós vamos apenas com líquidos, né? Hoje é um dia de tomar bastante chá, né? Aqui tá frio, nós vamos tomar bastante chá pelando, vamos tomar bastante água e à noite, né? Finalzinho do dia aí, começo da noite, a gente vai jantar aí, né? Vamos tomar café, vamos jantar, né? E vamos para frente aí, tá bom? E vamos para frente hoje. Oi, Ana Carolina, Deus abençoe. Luzia Martins, um abraço, Deus abençoe você. Tá? Então a gente vai caminhar aí, né? Ainda impactado pela visão de ontem, né? Que Deus me deu, e de noite Ele me deu mais um sonho em cima da mesma coisa. Então é isso aí, né? Vamos caminhar aí. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Esther, se você pode. Kioshi TPI, pode pôr açúcar? Sim, claro que pode. Tem problema, o que você quiser, líquido, você pode tomar suco, chá, chocolate quente, o que você quiser aí, não tem problema desde que seja líquido, né? Um caldo de feijão, você pode fazer e não tem problema. Tá tudo bem aí, né? Tá tudo bem, não tem problema. Só nada que você tenha que mastigar, né? Pode tomar aí, não tem crise. Tá tudo bem, a gente vai até às 18 horas aí, né? Vai ser bênção, né? Vai ser um dia legal aí, Rosângela Antunes, Deus abençoe você. Vai ser um dia legal aí, né? Tá bom? Beleza? Vamos lá. Abra a tua Bíblia aí. O livro de Esther é um livro antes do livro de Jó, que é um livro antes do livro de Salmos, tá? Então, se você abrir a tua Bíblia bem no meio, você abre o livro de Salmos, você volta, encontra o livro de Jó, volta, encontra o livro de Esther, tá? Eu quero ler um texto aqui e vou dizer para você que... Desculpa, eu vou dizer para você que esse texto vem aqui trazer uma confirmação para mim, né? Das coisas que estão vindo aí, né? Uma confirmação forte da parte de Deus aí. Então segura aí que a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Esther. Graças a Deus, né? Muita gente sentiu o poder de Deus ontem, eu louvo a Deus por isso, né, irmão? Tem muita gente falando aí, né? Todo mundo postou a Alice no País das Barbaridades, o Verdades e Nada Mais, a irmã Van Liberdade, todo mundo, né? Sobre o depósito da Pfizer que foi destruído por um tornado nos Estados Unidos, né?
cheio de coisas para colocar nas pessoas lá, né? Pois é isso aí. Tá aí, né? Tá sujeito, né, irmão? Eles moram na terra dos furacões, né? Eles estão sujeitos, né? É isso. O problema é quando o cara não mora na terra dos furacões e vem o furacão, né? É complicado. Aí tá bom, né? Vamos lá, você achou aí, Esther? E capítulo 3 eu quero ler para você. Esther, capítulo de número 3. Por favor, abra aí a tua Bíblia. Eu quero ler com você. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, né, irmão? Que a hora que os cavalos saírem, eles saem. Você sabe que o cavalo ele tem um simbolismo, né? Não sei se você sabe, o simbolismo do cavalo na Bíblia é força e poder, né? Eu não sei se você sabe disso, né? Ontem na visão que Deus me deu, eu vi alguns cavalos, eram 3 ou 4, não tenho bem certeza, que quando se abria as portas, né, aqueles portões de ferro, era como se fosse uma fornalha, na verdade, de fogo, né, aquilo. Eu vi eles saindo andando, né? Então pode ser, né, os cavalos simboliza, né, força e poder, né? Então você sabe quem ele simboliza, né? Entendeu? Força e poder, né? Saiu colocando fogo, né? Onde passava, queimava tudo, né? O cavalo na Bíblia ele tem esse símbolo de força e poder, né? Se você, por exemplo, se teve um sonho de 2 cavalos brigando, né? São 2 pessoas poderosas, né? Força e poder, entendeu? Força e poder. Posso ler o texto, irmão? Esther, capítulo 3, verso 1. Vamos lá, eu posso ler? Maitê, eu sei que é uma bênção, Maitê. Deus abençoe você. Você que é uma bênção. Vamos lá. A epígrafe do texto é: Ramã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, o Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele, porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor, porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado ao povo que Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Ramã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Hadar. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre o povo em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem
a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem no tesouro do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Ramã mandou se escrever, os príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos principais de cada povo, de cada província, segundo a sua escritura, e cada povo segundo a sua língua. E em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios de todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, criança e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Ramã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Amém? Vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe com a Tua palavra, dando para nós, Senhor, o discernimento e entendimento, para que nós possamos compreender e entender a Tua palavra, a Tua vontade, as Tuas palavras proféticas possam vir ao nosso coração de uma maneira limpa e clara, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Esther traz uma história sobre o povo judeu quando estava na Babilônia. O povo judeu havia sido levado cativo e lá, como escravos, permaneceram durante um longo tempo, 70 anos, você já sabe. Existiam muitos povos. Babilônia Marcos César, parabéns, feliz aniversário. Que bom. A Babilônia, ela era um estado com 199 nações. Portanto, tinha gente do mundo inteiro que era conquistado, o mundo daquele tempo, é óbvio. E eles eram levados todos para o mesmo lugar. E tinha ali esse cara, chamado Ramã, que tinha ódio do Mardoqueu, porque o Mardoqueu não baixava sua cabeça para ele, não se inclinava. Porque o Mardoqueu... Não, meu microfone está ligado, irmã Marli. Aqui tá tudo certinho aqui, deve ser você aí que tá com um probleminha. E o Mardoqueu, ele era o representante do povo naquele tempo. A Babilônia seria a ONU da época, mais ou menos, né? Mais ou menos. Isso aí, a diferença é que ficava todo mundo morando no mesmo lugar, né? Reunidos no mesmo lugar. Esse império, me parece, eu não me lembro se era 199 ou 169 nações, eu não me lembro bem, peço que você me desculpe. Minha memória não está muito boa. Mas, segundo a história, me parece que este império foi superado apenas pelo império de Gengis Khan, se não falha a minha memória. Foi o segundo, neste tempo aqui, o segundo maior império da história, né? O segundo maior império da história. E todos debaixo do jugo do rei aqui do Assuero, né? Mas Assuero não era um nome, né? Assuero era um cargo.
Então, quando fala rei Assuero, está falando do cargo, né? É mais ou menos como o rei Herodes, né? O rei Herodes, o nome dele não era Herodes. Herodes era um cargo. Por isso existiam 4 Herodes, né? É um cargo, não um nome próprio. E o Ramã, por não gostar do Mardoqueu, fez uma trama para matar o cara. Mas para poder matar o cara, eu vou simplificar a história para você, porque a história ela é muito clara aqui, né? Entendeu? Oi, Alda Bracarense. Pois é. Que a história é muito simples. E eu não vou ficar te enrolando, porque não é o meu hábito fazer isso, né? Entendeu? Então, ele traz um simbolismo aqui entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. A gente fala hoje na igreja que existe o espírito de Ramã. Ramã, ele com o seu dinheiro, ele quer destruir o povo de Deus. Na verdade, mudam os personagens, mas a história é a mesma, né? Mudam os personagens, mas a história é a mesma. Algum tempo atrás, quando o Senhor falava comigo a respeito das coisas que iriam acontecer no nosso futuro, ele me falava sobre Ramã e Mordecai. E quando a justiça de Deus ela vem sobre as coisas e precisa ser buscada, né? Porque a Esther, ela era uma moça bonita, foi escolhida para ser uma das concubinas do rei. E elas ficavam alguns anos se preparando para que tudo isso acontecesse, né? E ela foi usada por Deus no lugar certo, na hora certa, para reverter uma sentença. Mas até que essa sentença fosse revertida, ela passou a cumprir-se, né? Você vê que foram escritos as cartas foram enviadas, os governadores receberam as cartas, os prefeitos receberam as cartas. E tudo estava se dando para que acontecesse, de fato, o extermínio do povo de Deus, que dentre todos aqueles povos não era muito grande. E a Bíblia diz que Ramã, ele manda construir 5 forcas. Eu me lembro dessa história e hoje, quando o Espírito Santo trouxe ela para mim, eu estava aqui orando, desde que eu acordei, né? Acordei faz um tempinho já. Já estou orando, eu quero passar o dia hoje em oração, daqui a pouco eu vou ali para minha sala, quero orar mais. Porque eu sei que nós precisamos de santificação, eu e você, né? Todos nós. Eu preciso buscar isso nesse momento. E tudo cumpriu-se à risca, segundo o plano do Ramã. Tudo. Oi, José Cláudio, bom dia. Tudo cumpriu, à risca. Sem tirar nem pôr. Né? Sem tirar e nem pôr. Eu recomendo depois, você que não conhece bem essa passagem, que você leia ela. É pequenininha, né? Que você leia ela depois. E Ramã fez esse pagamento ali em prata, era muito dinheiro, aos cofres do rei. O rei confiava nele. E ele foi crescendo no meio com poder, ele foi um cara trazido que apareceu do nada, né? Então, quando a gente fala de espírito de Ramã, nós estamos falando disso. Né? O espírito de Ramã, ele vem trazido por Satanás no meio do povo e ele vai crescendo em poder, em autoridade, em dinheiro, e ele começa a comprar as pessoas e alcançar as pessoas com o seu poder, né? E se infiltrar entre a política, e assim ele cresce. É um espírito maligno de dominação, né? E com o espírito de Ramã, bom dia, irmã Alda, Deus abençoe, tudo bem? E com essa ação ele vem dominando, e a intenção dela, Lúcia Silvério, parabéns, feliz aniversário, e a intenção de Ramã era dominar toda a terra,
que naquele momento era constituída por um reino só. E o seu intento, ele era um cara inteligente, né? Ele era um cara inteligente e ele tinha um plano astucioso, não é? Ele tinha um plano astucioso e ele vem então buscando colocar o seu plano em prática através do dinheiro, da corrupção, do poder. E é exatamente assim que Satanás se comporta, não é? O comportamento dele é sempre o mesmo. Ele vem agindo através dos meios dos quais ele dispõe, que é a mentira, o engano, o dinheiro, né? Você sabe disso muito bem. E a gente vê isso no meio das nações, esse espírito de Ramã vindo, tomando conta. Na verdade, a gente vê isso acontecendo também lá na terra do grande urso, né? Se você parar para prestar atenção, e do catatal, você vê o mesmo espírito, o mesmo plano maligno de dominação, entendeu? Vindo sobre o grande urso, né? Que é um dos últimos bastiões do cristianismo na terra, né? Naquela terra, ele é o último, a última fronteira. Se você parar para tira os teus olhos do que está acontecendo e presta atenção no contexto, entendeu? Ele é a última barreira do cristianismo lá, é o urso, né? E ele está ali defendendo a sua nação, porque os caras vêm com tudo para ir para cima, para ir para dentro, se utilizando dos meios que eles têm nas mãos: mentira, dinheiro, não é? Ganância. E eles vêm para dominar, para obrigar você a aceitar as coisas deles. O espírito do Ramã é esse espírito que está agindo. E ele está em todo o mundo, é um espírito de dominação. Entendeu? E ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Então, se você parar para prestar atenção, espiritualmente falando, né? Então Ramã tem a autorização do rei, né? Ramã tem a permissão do rei, ele tem o dinheiro, e você vê hoje quem tem o dinheiro e quem tem a permissão dos reis da terra para vir sobre determinadas nações. E essas nações se defendem através da guerra, é o que a gente está vendo hoje, né? Então o Ramã, ele se utiliza da sua estrutura, no caso a terra do catatal, a estrutura de Ramã ali utilizada, né, escolhida, entendeu? Adriana de Matos, Deus te abençoe, para entrar na terra do urso com a dominação, né? Lá na terra do urso é proibido uma série de coisas que na Europa é comum e os caras querem a dominação, né? A união entre eles, enfim, tudo aquilo que a gente está vendo no mundo inteiro, principalmente na Europa, que é o centro do poder de Ramã hoje na Terra, é a Europa, né? É a União Europeia, você sabe disso? Está sendo destruída. Você olhar a Inglaterra, por exemplo, né? Onde está proibido de pregar o cristianismo, né? Não pode, e as pessoas falam, não, pode sim, não pode, né? Não pode. A Inglaterra que você conheceu há 3, 4 anos atrás, ela está acabando rapidamente, né? Sendo completamente dominada. A gente viu aí, por exemplo, um banco que encerrou a conta de um cara, não interessa se o cara é bom ou ruim, mas um banco inglês encerrou as contas do cara porque o cara é um ativista contra o time do Ramã, vamos colocar assim, né? E o banco não concorda porque acha que os caras têm que ter os direitos deles preservados, enfiados goela abaixo. Depois eu vou mostrar para você, por exemplo, o lançamento do filme da Barbie lá na Inglaterra, né? Se você olhar no Twitter, na página da Alice no País das Barbaridades, depois se você olhar, ela colocou um vídeo,
só com homens vestidos de mulher, né? Homens vestidos de mulher. No pré-lançamento, num desfile de moda, como se fossem todas mulheres, como se fossem todas Barbies, mas eram todos homens, né? Na Inglaterra. Você vai ver o vídeo depois. Oi, Jesse, bom dia. Depois, se você quiser, você vai lá no Twitter, né? Carlão, bom dia. Eu até fiz uma foto, não vou passar o vídeo depois, mas eu fiz uma foto para passar para vocês, né? Então, esse é o espírito de Ramã, que ele vem como uma dominação. E ele vem para roubar, matar e destruir. E eles querem obrigar você, entendeu? A aceitar isso. E como você é o urso lá é a última barreira, eles querem destruir o urso. Essa é a função, é só essa. Os meios que eles estão utilizando e as histórias que eles contam para vocês, você acredita se você quiser. Infelizmente, quando chega nesse ponto, né? Quando chega nesse ponto, quando a coisa parte para briga, né? Acaba a saliva e entra em campo a pólvora, muita gente paga o preço por isso, inocentes ou não. É por isso que se chama guerra, né? É uma coisa ruim. E a gente está vendo o urso prevalecer, apesar da imprensa estar dizendo que não, que o catatal está na boa e tal, coisa e tal, mas é uma baita de uma mentira. Né? Eu sugiro até que você siga a página Verdades e Nada Mais, você vai ver aí bem claro o que está acontecendo. O urso está terminando o serviço lá, e ele está terminando, e quando ele terminar, ele vai colocar por terra toda essa situação. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou te contando história e estou te mostrando o que está acontecendo. E essa história vai se repetir aqui. Entendeu? Essa história vai se repetir aqui. Então, quando Deus traz uma mensagem dessa aqui, Ele traz uma mensagem para você estar preparado para todas as coisas, né? Para todas as coisas, você estar preparado para todas as coisas que estão vindo sobre o mundo. Que estão vindo sobre o mundo. Nós estamos no mesmo caminho, não se engane. Eu não vou falar para você, eu estou avisando você faz tempo, eu não vou mais falar isso. Porque não tem necessidade. Hoje você está vendo com os teus próprios olhos os caminhos, né? As coisas estão acontecendo e para onde a gente está indo. Então, a pergunta é assim, até onde o urso vai resistir sem reagir? Né? O urso brasileiro, vai resistir até onde sem reagir? Entendeu? Então a gente já está vendo aí, e ontem a visão que Deus me deu, e está baseado aqui nesse texto, né? A gente está vendo, o capítulo 4 fala sobre a consternação e tristeza dos judeus, não é? Porque eles sabiam que iam ser destruídos, e até aquele momento eles não tinham absolutamente nada para fazer, porque havia um mandamento do rei, se eles reagissem, os soldados iam matar eles. Mas então Deus usa uma bala de prata, e esse é o sentido da palavra bala de prata, né? Que era Esther colocada no lugar certo, na hora certa, que vai à presença do rei, não é? E desnuda diante dos olhos de todo mundo o plano maldoso de Ramã, que estava ali enganando o rei, não é? E o rei então muda o decreto. O rei muda o decreto. E ao mudar o decreto, ele muda a história, ele muda a sorte. Então, o que simboliza a Esther? A Esther simboliza a igreja. Hoje, nesse texto, a Esther simboliza a igreja. O Mordecai simboliza o povo de Deus. E o Ramã simboliza o povo do anticristo. É claro isso aí.
Você não pensa diferente, não. Hoje esse mundo que você está vendo aí fora, o mundo da Barbie, ele simboliza o povo do anticristo. Não pensa você diferente, porque não é. E vou dizer uma coisa para você que eu penso. Mais uma vez eu faço questão de dizer, eu não sou dono da verdade. Não sou. Né, Mariane Freitas? Não sou o dono da verdade, não. Mas o diabo, ele se apressou em vir. E ele está vindo fora do tempo. Escute o que eu vou falar para você, a minha visão espiritual do que está acontecendo. Tá? Se você vai perguntar, pastor, mas qual é a sua opinião? Eu vou te dar a minha opinião agora, o que eu acho. Vendo as coisas que eu estou vendo, ouvindo as coisas que eu estou ouvindo, tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual, as coisas que eu tenho ouvido da parte de Deus, que eu tenho visto, né? Então, o que é que eu vejo disso? Satanás apressou os seus passos e trouxe a sua agenda, eu vou colocar com essa palavra, né? A implantação da sua agenda, entendeu? E ele vem vindo, é a mesma, né? A diferença é que às vezes a gente fala Mordecai, Mardoqueu, mas é a mesma coisa aí. Algumas traduções falam uma coisa, outra tradução fala outra, mas é a mesma pessoa aí, não tem diferença nenhuma, é só expressão e a gente às vezes fala um, fala outro, mas é a mesma pessoa. É a mesma coisa que você falar José e Zé, é mais ou menos a mesma coisa. E em função disso, o impeditivo para que ele chegue, porque se você parar para pensar, você pensa aqui comigo, o que é que os profetas têm profetizado sobre o último avivamento antes da volta de Jesus? Obrigado, Cristina. Deus abençoe você. O que é que você ouviu sobre os profetas? Os profetas têm falado de 1950, 1940, né, as palavras proféticas sobre a volta de Jesus. Jesus está às portas para voltar, a gente sabe disso. Mas antes de Jesus voltar, vai haver um grande avivamento, porque se não houver, todo mundo vai para o inferno. E Jesus não quer que todo mundo vá para o inferno. Né? Então Jesus ele quer trazer um último avivamento. E todos os grandes profetas de 1950, 1980, aí profetizaram que do Brasil sairia um grande avivamento antes da volta de Jesus. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Principalmente você que está triste. Oi, Sueli Pimentel, Deus te abençoe. Você que acha que não vai dar certo, você que acha que Deus não fala na boca dos profetas, você que acha que não tem mais jeito, que já era, você que pensa isso, preste atenção nesse raciocínio, é um raciocínio que eu estou trazendo para você. O que eu penso. É o que eu penso. Ok? Estou trazendo para você hoje aqui o que eu penso. Deus pôs aqui no meu coração de falar isso com você e eu estou fazendo isso. Se todos esses profetas falaram a verdade, e eu creio que eles falaram, que Deus vai levantar uma igreja poderosa no Brasil, e ele vai. Então, o que é que o diabo, o que é que o Ramã, né, fez? Ele fez uma contraofensiva. Entendeu? Ele fez uma contraofensiva. E ele se levantou para impedir isso. Mas a pergunta é, quando a palavra de Deus diz, operando Deus, quem impedirá? Ela fala a verdade ou ela mente? Porque hoje o que é que está acontecendo? A gente está vendo, ontem até eu ouvi, né, bancada evangélica, aquele cara lá da Assembleia de Deus, né? O Câmara, né? O deputado lá quer fazer um grupo para se aliar com o PT e não sei o quê. Então, o que é que está acontecendo? Uma separação entre as igrejas que têm os líderes chamados por Deus e aqueles que não têm. Deus falou que ia limpar a igreja. Você lembra disso aqui muito bem. Que apareceu que estava escondido, você lembra disso muito bem. Você pode lembrar daquela visão das latas de lixo que Deus ia, né, no fundo da igreja, grandes latas de lixo que Deus ia abrir e expor o que estava lá dentro. Você deve lembrar disso aí.
Então, para que tudo isso aconteça, é necessário que hajam esses conluios, esses acertos, esses acordos entre grandes líderes de grandes igrejas, para que as pessoas que estão dentro da igreja não sejam mais inocentes. Porque elas estão vendo que a sua igreja, como instituição, está fazendo um acordo com o anticristo, com o espírito de Ramã, a sua igreja. Quer você aceite, quer você não aceite, é o que a gente está vendo hoje. Que Deus ia permitir que a corda esticasse até o fim para mostrar quem era quem. Deus falou isso, Deus está separando. Entendeu? Deus está separando, irmão. E estão aparecendo aí quem é e quem não é. Não é? Você vê uma declaração aí de um cara que todo mundo descia o pau e falava mal, mas você está vendo uma declaração de um pastor Marcos Feliciano. Esses dias ele veio, declarou, desceu o pau e ele mostrou de que lado ele está. Que ele está do lado do Mordecai, ele não está do lado do Ramã. E nós estamos vendo todo mundo tomar lado. A gente está vendo isso hoje. Você está vendo, eu estou vendo isso. Está saindo no jornal, é só você ler. Eu estou mostrando, tenho mostrado para vocês isso. E com isso mostra quem está correndo atrás do dinheiro, quem está correndo atrás de Jesus. Quem é crente e quem faz parte com Satanás. Tá claro isso, irmão? Quem apoia essa agenda work, quem apoia esse troço tudo, vai fazer acordo com os caras. É esse texto aqui, ó. Entendeu? Esse texto aqui exprime hoje a nossa condição, a nossa vida. As pessoas podem até não aceitar, falar que não, mas hoje as Assembleias de Deus, esse do Câmara e outros aí, chefes de igreja, não só deles, tem outras também, Igreja Universal do Reino de Deus, eles tomaram um lado. Eles tomaram um lado e eles foram para o lado do Ramã, o lado do poder, o lado do dinheiro. E todo o outro povo está sendo sufocado, perseguido. Não é? Ou não é? Não é isso que o pastor está falando para você. O pastor está viajando aqui na maionese. Entendeu? Do Amazonas, né, Edinal? Entendeu? Ou o pastor Santo está viajando na maionese falando isso. Nós estamos vendo pessoas aí, né, que já estão ladeando com os caras. Teve um pastor aí que falou de um cara que subiu aí agora pro tribunal grandão aí, dizendo, não, o cara é bom, o cara é de família, o cara é bacana, não, fica de boa, que o cara vai ser uma benção, não viu o cara falando? Os caras estão tomando lado, todo mundo está tomando lado, cada um tem o seu. E está todo mundo se afastando do Mardoqueu. O Mardoqueu está ficando isolado. Entendeu? O Mardoqueu está ficando... Presta atenção. O Mardoqueu está ficando aqui isolado. Não é isso que você está vendo? O Mardoqueu isolado e o Ramã crescendo em poder, em autoridade. E ninguém quer ficar fora do poder. Todo mundo está com medo. A maioria das pessoas. Então eles estão tomando lado. Então você está vendo o Mardoqueu se isolando cada vez mais, o Mardoqueu sendo perseguido, o Ramã querendo matar o Mardoqueu, o Ramã endemoniado. Não é? Você está vendo isso, eu estou vendo isso, todo mundo está vendo isso. Só não vê quem é cego. Mas quem é cego, irmão? Eu não sei, Ana Ribeiro. Eu não sei, eu não vi declarações dele. Eu só estou falando de quem eu vi declaração. Tá? Eu vi declaração de alguns só. Então eu estou falando de quem eu vi. Eu não vou falar de quem eu não vi. Eu não sei. Mas você que congrega na igreja, em determinadas igrejas, por exemplo, se o teu pastor chegar na igreja e começar a orar para o Ramã, não, vamos orar pelo Ramã, porque o Ramã está no poder, nós temos que se submeter. Você está na igreja errada, irmão. Você está na igreja que vai dobrar o seu joelho para Baal. É isso que você está vendo. Dobrando os seus joelhos para Baal. Foi instituída uma estátua no meio da terra, do povo de Deus.
não é? Foi instituída uma grande estátua e eles estão tocando a trombeta e dizendo assim, ó, quem não se ajoelhar vai para a ripa. E os caras estão se ajoelhando. Se eu estiver mentindo aqui, você pode falar. Se o que eu estou falando aqui não é verdade, irmão, você pode falar aí, pastor, você é um mentiroso, você pode falar. Você entendeu? Então você está vendo 3 classes de pessoas: os que estão dobrando os seus joelhos para Baal, os que estão dispostos a perder a sua cabeça, mas não vão dobrar o seu joelho, e os que estão em cima do muro, que são os mornos, e a Bíblia diz que esses serão vomitados. Então nós estamos vendo hoje, de maneira muito clara, dentro da nossa nação, uma separação dentro das igrejas. Só não vê quem não quer. Quem é espiritual está vendo isso de maneira muito clara. Não é? Muito clara. Você vê muito clara. Todo mundo está vendo. Entendeu? Todo mundo está vendo isso. Uma divisão espiritual. Eu estou falando de espiritual. Entendeu? Estou falando de coisas espirituais, não estou falando de coisas físicas. E você está vendo Deus separando, Deus peneirando. A palavra bíblica é peneirando a igreja, que é uma palavra profética que Deus tinha trazido na boca dos profetas. Deus falou, eu vou peneirar as igrejas dentro do Brasil. E todo mundo vai saber quem é quem. Então, se você vai na igreja dos caras, você sabe que você congrega num lugar que dobra o seu joelho para Baal. E se o seu líder ora para Baal, o teu Deus é Baal. Ponto. Espiritualmente falando, é isso aí. Então, você já sabe, e você observando hoje, se você parar para prestar atenção comigo, Almir Belloni, Deus abençoe você. Se você parar para prestar atenção aqui junto comigo, você está vendo que se o arrebatamento, se nós estivéssemos falando sobre uma separação para o arrebatamento, entendeu? É que o povo confunde quando a Bíblia diz orar por seus governantes. Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que toda autoridade provém de Deus. Ela é estabelecida por Deus, mas quem escolhe a autoridade é o povo. Quem escolheu Saul foi o povo, não foi Deus. Deus queria Samuel. Entendeu? O povo escolheu. E neste caso específico de Ramã, ninguém escolheu Ramã. Ramã foi colocado. Então este texto bíblico não se aplica. Então se Ramã tivesse de fato sendo levantado por Deus, né? Ramã seria levantado licitamente, não ilicitamente. Então quando Ramã não é levantado por Deus, ele não é uma autoridade estabelecida por Deus. Simples assim. Então Deus permite que as coisas aconteçam para estabelecer a sua vontade. É diferente. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades. E eu oro pela minha autoridade, que eu reconheço que é o presidente Bolsonaro. Para mim, eu oro por ele todo dia. Jejuo, oro e continuo orando. É simples. A Bíblia ela é muito simples, irmão. As pessoas aqui confundem as coisas, né? Então, a gente vê hoje o Ramã dominando, né? O Ramã domina pela força. Né? E o Ramã, então, estabelecendo aí diretrizes para destruir o povo de Mardoqueu. Então a bala de prata do povo... Oi, Alex, a bala de prata do povo, qual é, irmão? A bala de prata do povo era Esther. Esther veio na presença do rei e falou a verdade para o rei. Quem é que o rei representa hoje aqui? O povo. O povo. Porque hoje o povo tem o poder. Entendeu? Hoje quem tem o poder é o povo. Então, quando Esther,
a bala de prata, entrar na presença, olha o discernimento que o Espírito Santo está dando para nós. Entrar na presença do rei, Assuero, que detém o cajado na mão e que determina o futuro da sua pátria, o povo. Oi, Amaral, bom dia, Deus abençoe. Entendeu? Então, o povo, ou seja, o rei, anulará os decretos e as coisas vão mudar. E aquelas forcas que Ramã preparou para o Mardoqueu serão utilizadas para eles próprios. Ou seja, Deus vai pegar o sábio na sua própria astúcia. Né? Deus vai pegar o sábio na sua própria astúcia. E não tenha você dúvida nenhuma de que Deus não está no comando, Ele está. Quando o momento chegar, como chegou, a situação então virou do dia para a noite. Escute o que eu estou te falando. Do dia para a noite. Né? Porque as pessoas eles vêm trabalhando. Ramã veio trabalhando durante 12 anos. Você viu aqui o que está escrito? Durante 12 anos ele trabalhou para colocar o seu plano em prática. Né? Durante 12 anos, mas um dia só, Deus levantou Ester, e enquanto Ramã preparava os decretos para destruir o povo de Deus, Deus preparou Ester e colocou ela do lado do rei. Escute isso, Elisângela Biral, Deus te abençoe. Entendeu? O diabo tinha um plano, Ramã tinha um plano, mas Deus também tinha um plano, só que o plano de Deus era mais astucioso, melhor, Ana Paula, do que o plano de Ramã. O plano de Deus era Ester. E Ester estava no lugar certo, na hora certa. Não é? E quando o povo de Deus jejuou 3 dias, entrou na consagração, todo mundo jejuou, Ester veio na presença do rei. Não é, irmão? Ester veio na presença do rei e mudou o decreto. Um dia, um jantar. Né? E caiu por terra 12 anos de planejamento do Ramã. Então, a gente observando esse texto, sabe, entende e crê que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Né? Esse texto é um texto extraordinário. Você muda os personagens, mas a história é a mesma. Muda os personagens, mas a história é a mesma. Porque ela é a palavra de Deus, ela é viva, eficiente e eficaz. Deus traz ela de maneira revelada para mim e para você. Entendeu? Então, o Ramã, ele vem planejando destruir o povo de Deus para impedir o avivamento da igreja, né? Trazendo poder, autoridade sobre os que não provêm de Deus. E durante esse tempo, porque Deus não bate prego sem estopa, você tem que aprender isso. Deus não bate prego sem estopa. Né? Não bate. Então, enquanto o Ramã rebola, Deus limpa a igreja. E agora você vai fazer a opção de estar ou não numa igreja que está dobrando os seus joelhos para Baal ou não. Não, Tiago Sumi, o Oswaldo Aranha ele não tem uma relevância bíblica, mas espiritual, na minha opinião, né? Porque quando ele traz o voto de Minerva para a criação do Estado de Israel, ele traz a bênção de Deus sobre o Brasil. Talvez aí sim, né? Eu abençoo aqueles que me abençoarem, né? Amaldiçoo aqueles que me amaldiçoarem, é assim que diz a palavra de Deus. Né? Mas no contexto, não. Amém? Beleza? Vamos orar? Fecha os seus olhinhos aí. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a tua bênção. O Senhor nos ajude, nos abençoe.
Que a tua mão, Senhor, poderosa, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor dê para nós a visão espiritual, a capacidade de discernir as coisas. Que a gente possa ver o que de fato ocorre e acontece no mundo espiritual. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha fortalecer o Mardoqueu, fortalece o seu coração, sua alma, e dá a ele, Senhor, a visão da águia, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. À tarde, 2 horas, a gente está aí. Tá bom? Fique com Deus. Tchau.